sejam bem-vindos aqui no Dei Valor na TV, aqui na TV Otimista. Não deixem de seguir nas redes sociais que está passando aí na sua tela também. Esse bate-papo de hoje com o grande Rosier Alexandre. Seja bem-vindo, Rosier. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de bater esse papo. Mas o Rosier, pessoal, ele tem uma história sensacional aqui de aventuras gigantescas que a gente vai tentar contar tudo aqui, viu? Mas qualquer coisa, episódio 54 do Dei Valor Podcast. Rosier, meu amigo, conta aí, primeiro aí uma apresentação. Para quem não te conhece, de onde é que vem Rosier Alexandre? Bom, Rosier Alexandre é um aventureiro, gosta de aventura, de viagens e saiu de Monsenhor Tabosa. Não é a Avenida Monsenhor Tabosa em Fortaleza, é a cidade de Monsenhor Tabosa. A grande metrópole que já tem quase 17 mil habitantes. Então eu nasci nessa cidadezinha a 325 quilômetros de Fortaleza. É onde está o ponto mais alto do Ceará. E até 16 anos morei nessa cidadezinha, trabalhei na roça, fui agricultor. Era agricultura de subsistência mesmo, coisa bem simples. E aos 16 anos vim para Fortaleza para estudar, tocar a vida. E um belo dia segui o que eu fazia desde a infância, subir pedra. Lá em Monsenhor Tabosa, onde está o ponto mais alto do Ceará, tem uma serra, tem muitas pedras. Lá é o Pico do Oeste, o ponto mais alto. E desde menino gostava de subir pedra. E aqui comecei a subir a Serra de Maranguape, depois Pacatuba, depois passei a Quixadá e comecei a escalar e aí terminou surgindo a ideia do Everest e dos Sete Cumes, a maior montanha de cada continente. Mas tua infância foi normal ou como foi esse negócio aí? Rapaz, eu nem sei o que é normal. No fundo, eu não sei se é normal ou não, mas eu sou feliz com essa loucura, né? O que acontece, Carlos, é que quando eu era criança, eu lembro de subir pedras. Chegava um domingo, subia algumas pedras lá em Monsenhor Tabosa. Isso era diversão da adolescência? Era diversão da adolescência. Juntava a molecada toda e ia subir pedra. Sem equipamento, sem corda, sem nada. Subia descalço, subia de sandália havaiana, de quichute, enfim, do jeito que dava, a gente subia lá. E sobreviveram? Eu acho que sim, né? Eu creio que eu estou vivo ainda. Os amigos nunca morreu nenhum colega meu. Nunca morreu, nenhum se acidentou, inclusive. Alguma cicatriz deve ter. Ah, cicatriz mais de bicicleta, andando no interior, montando jumento, do que mesmo de acidente de montanha. Mas, enfim, o fato é que quando eu subia aquelas pedras, que eu chegava no mirante, eu me sentia muito bem, cara, muito bem. Uma sensação estranhamente boa, estranhamente boa. No futuro eu fui descobrir, assim, por que o sermão mais importante de Cristo, o mais famoso, é o Sermão das Montanhas. Por que até hoje as grandes religiões preferem fazer os teus templos para meditação onde? No alto das montanhas. Então, desde a infância que eu tinha essa paixão por montanha, até que surgiu o grande episódio que eu brinco, que foi quando eu encontrei um ET e eu era terraplanista. Imagina que mistura maluca, viu? O pessoal que está nos assistindo deve dizer, rapaz, o Carlos exagerou dessa vez. Rapaz, esse convidado de hoje, hein? Levou um convidado terraplanista que ainda acredita que encontrou um ET. Pois é, cara, eu devia ter 10 anos, Carlos, e eu encontro um cidadão, que eu digo que foi o ET, porque eu nunca tinha visto um cidadão com aquela aparência. Era um alemão que veio conhecer o Brasil e veio conhecer o Nordeste e foi para Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa tinha um médico que tinha morado na Europa e fez essa amizade com o alemão, e esse alemão veio visitá-lo e foi parar em Monsenhor Tabosa. Imagina, nos anos 70, cara. Eu nunca tinha visto um cara tão branco, tão alto, do cabelinho dourado daquele jeito. Então, aquele cara primeiro era um ET. Era um ET, porque todos nós, eu pelo menos sou um índio. Olha o meu nariz chato, olha a formação, a estrutura. Nós somos descendentes, um pouquinho talvez de português, mas muito mais de índio e de africanos. E aí veio um cara daquele, branco daquele jeito, achei estranho. E o pior, né? Eu perguntei depois para o médico, doutor, por que o seu amigo não sabe falar? E ele disse, ele sabe falar. Eu disse, ele não sabe falar. E ele sabe falar. Eu digo, ele não sabe falar, né? Até que ele disse, não, cara, porque ele fala outro idioma. E eu perguntei, e o que é idioma? Eu era uma criança, cara, eu devia ter 10 anos. Imagina a educação hoje pública, agora você pense nisso nos anos 70, isso há 40 e poucos anos atrás. E ele disse, ele sabe falar. Aí ele disse que era outro idioma que ele fala. O que é idioma? Aí ele me fala, é como pessoa de outros países falam, o que é país? Aí ele disse, cara, é o seguinte, a Terra é como uma bola de futebol redonda, formada por vários continentes, cada continente é dividido em vários países, os países são divididos em estados, e foi me dar uma aula de geografia política. Só que, cara, quando ele fala disso, ele foi dizer, olha, tem continentes que as pessoas são mais pretas, tem continentes que são mais brancas, tem continentes que as pessoas têm o olhinho puxado para baixo, outro puxado o canto do olho para cima. Cara, eu não acreditei em nada daquilo ali, mas eu fiquei com a orelha em pé e foi muito curioso, porque primeiro, assim, ele deu 2 nós em mim. Primeiro, eu não sabia, eu achava que Monsenhor Tabosa era o centro do universo, cara.
Cara, eu achava que Monsenhor Tabosa... Primeiro, eu achava que a terra, a concepção religiosa que eu tinha, minha família é toda católica, né, toda cristã, que a terra era uma pizza gigante, redondinha mesmo, como uma pizza. Eu estava bem no centro do universo. Deus tinha criado Monsenhor Tabosa como centro do universo, talvez o único lugar que existia na Terra. O Pico do Oeste. O Pico do Oeste, então... o que acontecia? As pessoas que vinham para a Terra, as pessoas de bom coração, que faziam coisas boas, quando morriam, eles iam para onde? Subiam para o céu, azulzinho, então viravam um anjo e ia para o céu. E as pessoas ruins, que tinham mentido, roubado, maltratado alguém, ia para onde? Para o quinto do inferno, que era embaixo, as profundezas do inferno. E aí eu tinha a imaginação minha era o seguinte, a Terra, aquela pizza gigante, eu estava no centro, e se eu pegasse uma bússola e andasse em linha reta sempre na mesma direção, um dia eu ia chegar no abismo do fim do mundo. Eu não sabia se era uma semana, um mês, se eu precisava passar um ano andando, eu não tinha noção da dimensão da Terra. Mas naquele momento eu era terraplanista e não sabia. Eu achava que a Terra era planinha, chata como uma pizza. Mas o bom desse encontro com o ET, e aí que veio a Terra plana junto, é que ali, sem saber, mas eu estabeleci um propósito. Eu tenho uma coisa na cabeça. Apesar de muito pobre, materialmente falando, era o último estágio de pobreza, usava roupinhas usadas. E naquele tempo eu disse, quando eu crescer, eu vou viajar o mundo. Eu quero viajar o mundo, eu quero saber se o que esse cara está me falando, se isso é verdade. Primeiro, eu não acreditava, como é que essa terra redonda, tem gente em cima, tem gente embaixo, como é que alguém está embaixo dessa mesa aqui e ele não cai? Ele cai num abismo. Eu não sabia ainda o que era a lei da gravidade, mas eu estabeleci um propósito. Não sabia nem o que era propósito, mas eu disse, eu quero viajar o mundo para saber se esse cara está falando a verdade. Isso eu devia ter 10 anos. E aí o tempo passa, com 16 anos vim morar em Fortaleza, com 23 anos casei, com 23 anos já era pai, com 27 anos quebrei um negócio que apartei, assim, fiquei devendo só a 2 credores, a Deus e o mundo. E naquele momento ali, cara, eu comecei a me questionar, fiquei muito mal. Comecei a me questionar, assim, os valores. Por que alguém trabalhava tanto como eu trabalhava? Por que eu era correto, fazia as coisas corretas, ou pelo menos dentro do meu entendimento eu estava fazendo tudo correto, e tinha quebrado, estava numa situação daquela, passando privação, 2 filhos em casa e sem poder dar assistência, uma situação muito complicada. E eu comecei a me questionar a Deus mesmo, cara. Comecei a questionar a Deus. E aí um dia me veio à cabeça aquela velha pergunta da infância. Eu digo, e aí, cadê aquele menino cheio de sonhos que queria viajar o mundo, conhecer aquelas culturas, esses lugares, e está agora mergulhado no trabalho, se matando de trabalhar, não está ganhando dinheiro, agora se endividou, quebrou um negócio. Não é possível que a vida seja só trabalhar e pagar boleto, cara. Não é possível. Tem que ter algo mais, tem que ter algo mais. E ali, cara, veio uma boa revolução. Foi quando literalmente chutei o pau da barraca, joguei tudo fora o que eu estava fazendo, comecei uma vida nova, com um novo trabalho. E aí veio um outro episódio curioso que logo que eu comecei a pagar as contas, estava pagando um pouquinho dali, e um belo dia eu estava no centro de Fortaleza e eu entrei numa livraria. E eu gosto muito de ler, desde criança que eu adorava ler. Muito embora o primeiro livro que eu fui ler, já morava em Fortaleza com 16 anos, que eu li um livro completo. Porque eu lia pedaços de coisa, não tinha livro para didático, como o Sr. Tabosa, não tinha biblioteca. E aí, eu lembro que eu dentro dessa livraria, eu comecei a olhar uns livros, e aí tinha um livro, 7 Picos. E aquele livro passou por mim, e eu continuei vendo outros livros, daqui a pouco, é como se eu chegasse num outro, não lembro bem, mas parece que eu cheguei noutra prateleira e tinha o mesmo livro, 7 Picos. E eu, cara, esse livro está me perseguindo. Eu peguei aquele livro, olhei e botei de volta. Depois eu encontrei o livro uma terceira vez, eu terminei comprando o livro e levando para casa. E eu sempre compro mais livros que o que eu posso ler, eu deixei ele de lado um pouco. E passou algum tempo, eu peguei aquele livro de volta. E por incrível que pareça, né, eu já estava escalando, subindo pedra, tecnicamente, eu escalava lá em Quixadá. E aí, quando eu olhei aquele livro 7 Picos, cara, alguma coisa aquele livro tinha que mexia comigo. Quando eu parei para olhar para aquele livro, 7 Picos, era a história do Dick Bass. É um magnata americano, magnata texano do petróleo, e o cara foi o primeiro homem a escalar os 7 cumes, a maior montanha de cada um dos 7 continentes. E quando eu vi aquilo ali, cara, demorou eu entender aquela conexão minha com aquele livro. Mas quando eu entendi, eu digo, puta merda, cara, olha aquela história do menino que queria viajar o mundo, conhecer essas diversas culturas, e agora estou gostando de subir pedra profissionalmente, escalando montanha, escalando rochas, e eu vejo a história do cara que escalou os 7 cumes. Eu digo, cara, eu vou escalar os 7 cumes. Eu vou escalar os 7 cumes. Só um detalhe, eu tinha 27, 28 anos, quebrado, devendo a Deus e o mundo,
Mas eu bati na mesa e disse, eu vou escalar os 7 cumes. E eu comecei a ler aquele livro, li, reli, aí comecei a estudar, comprei outros livros de outras pessoas que tinham escalado o Everest, que tinham escalado a Aconcagua e outras montanhas. E aí eu comecei e disse, cara, primeiro, Deus não pode ser injusto e deixar uma pessoa vir para a Terra só para sofrer. Eu acredito que ele disse que todos tenham vida e vida em abundância. Ninguém nasceu para sofrer, cara. Se alguém está numa delegacia preso, num presídio, se está na rua pedindo esmola, se está endividado, tem alguma coisa que tu fez errado para chegar ali. Ou o universo está querendo te deixar alguma mensagem. A gente precisa mudar, entender o que tem nisso. E para mim foi difícil isso, até entender, mas foi um ato de fé, de acreditar e dizer assim, não, cara, eu nasci para coisas grandes. Se eu ainda não me conectei com isso, ainda não entendi, mas eu vou entender, eu vou fazer coisas grandes. E eu comecei, botei isso no papel, comecei a escrever, fui estudando. Só que imagina, o Projeto 7 Cumes é um projeto que custa pelo menos 2 milhões de reais. É muita grana. E alguém que estava na categoria, na época eu estava na categoria de imortalidade, eu era um imortal. Eu era imortal porque eu não tinha onde cair morto. Literalmente, cara. Eu morava num apartamento de 42 metros quadrados, eu andava no Escort Hobby 1.0, com 10 anos de uso e era 100% financiado. Eu já tinha comprado ele com 10 anos de uso, não é que eu usava ele há 10 anos. Comprei um com 10 anos de uso, meu amigo. Não tinha vidro elétrico, não tinha ar-condicionado, não tinha direção. Era um carro pré-histórico mesmo e ainda era 100% financiado já com 10 anos de uso. Então a minha situação era muito complicada, mas eu tinha um sonho, o que é mais importante na vida de uma pessoa. Então, esse sonho estava muito forte dentro de mim e eu comecei a acreditar de verdade nisso, comecei a trabalhar para viabilizar esse projeto. Foram anos e anos. Eu devo ter começado a ver esse livro que me trouxe de volta para o meu eixo, para o meu projeto de vida, com 28 anos, e eu comecei a escalar para valer mesmo, escalar montanhas geladas com 35 anos. Na verdade, a primeira com 36 anos. Ainda demorou algum tempo até me estruturar financeiramente, entender melhor como é que funcionava uma escalada de montanha, quanto ia custar, quais eram os riscos, me preparar em todos os aspectos para realmente começar esse projeto de vida, aos 36 anos. Qual foi a primeira? O Aconcagua, que é a maior da América do Sul. Como é que foi? Cara, o Aconcagua foi uma experiência muito legal, muito legal. Primeiro, assim, foi a segunda vez que eu saí do Brasil. Vou para o Aconcagua escalar a maior montanha do planeta Terra fora da Ásia. Se a gente tirar o continente asiático, a Aconcagua é a maior montanha da Terra. E um detalhe, eu nunca tinha visto neve. Eu nunca tinha visto gelo, a não ser no congelador da minha geladeira. Que não era frost free. Não era frost free, não tinha, antigamente tinha gelo. Tá, a nova geração aí, né? Eu sou uma geração que tinha gelo, né? Tinha gelo, o congelador era revestido de gelo, tinha que descongelar de 15 em 15 dias, né? Então eu nunca tinha visto gelo na natureza, cara, nem neve. E aí me preparo, vou escalar essa montanha, que tem 6.962 metros de altitude. Depois de muita preparação, vou para o Aconcagua e tive que dar meia volta a 6.700 metros de altitude. Faltava 262 metros para chegar no cume. E aí, cara, cheguei do Brasil de volta, claro que, poxa vida, queria ter chegado no cume, não cheguei. E foi curioso porque a primeira pergunta que um jornalista me fez foi: Rosier, como é que você se sente fracassando tão perto do cume? Mas confesso que doeu um pouquinho essa pergunta, incomodou, mas por outro lado... Foi de propósito. Ou de propósito, não sei se foi, o que ele queria dizer, mas para mim foi interessante pensar assim, o que é fracasso, cara? Cada um talvez tenha uma noção de fracasso, porque para mim foi um sucesso absoluto a expedição. Relativo, né? É relativo. Um moleque que nunca tinha visto gelo, nunca tinha visto neve, e vai para uma montanha tão perigosa, uma montanha tão alta, que é a maior da Terra fora da Ásia, e eu cheguei a 6.700 metros de altitude, só para fins de informação, isso foi em janeiro de 2005. Em janeiro de 2005, o lugar mais alto que alguém do norte, nordeste e centro-oeste brasileiro tinha chegado era no cume do Mont Blanc, na França, que tem 4.808 metros. E eu tinha ainda 6.700 metros, cara, quase o dobro. Cara, foi um sucesso absoluto. Claro que não cheguei no cume, mas a expedição foi um sucesso. Uma primeira montanha gelada, voltei, passei mais um ano me preparando, e às vezes a gente aprende mais até com os erros e com os fracassos. Eu digo assim, um fracasso é o que separa menino de homem, porque um fracassado é aquele que desiste diante de uma dificuldade. Exato. E um homem não, ele diz, cara, não, a montanha continua lá e eu vou me fortalecer, eu volto para lá mais forte e eu vou chegar no cume. E foi o que aconteceu. Em janeiro de 2006, voltei para a montanha, uma segunda expedição e cheguei no cume.
E aí começou o projeto Sete Cumes para valer. O que foi que, assim, só para contextualizar, o que foi que não deu certo? Tem que voltar. Qual foi o erro? Cara, teve 2 erros que aconteceram. Primeiro, eu tinha estudado muito fisiologia. Eu sabia que eu precisava me preparar e numa subida de montanha, depois que você passa de 3.000 metros de altitude, 3.500, você não deve subir mais do que 500, 600 metros por dia. E teve um dia que eu subi 1.000 metros. Isso foi numa expedição prévia, na pré-expedição, me aclimatando. Sofri 3 dias com dor de cabeça, com edema periférico. Isso foi um erro que eu cometi, porque eu sabia a teoria, eu tinha estudado, eu tinha visto isso nos livros. Mas teoria é teoria, né? Treino é treino e jogo é jogo, né? Na prática eu apanhei. Até aí tudo bem, isso era uma pré-expedição. Quando eu vou para a montanha, aí veio uma outra situação. Eu sabia que chegando em altitude eu não ia ter fome, ia desaparecer o apetite, muda toda a nossa fisiologia, a altitude, o nosso corpo quer explodir, o ar rarefeito, pouco oxigênio, a primeira coisa que vai embora é o apetite. E aí eu não tinha vontade de comer, não estou com vontade de comer, não vou comer. Só que tu vai ficando frágil. Você tem que comer por disciplina, como quem diz assim, cara, é um remédio amargo. É uma benzetacil. Dói, mas é o que vai curar. Então precisa comer. E eu parei de comer, e eu fui ficando frágil. Quando eu cheguei a 6.700 metros de altitude, no dia do ataque ao cume, depois de 18 dias de expedição, cheguei olhando para o cume, escutando os franceses gritar, tinha um grupo de franceses na frente, gritando, comemorando no cume do Aconcagua, e eu olhando, e eu, cara, se eu gastar energia para chegar no cume, eu tinha chance, eu ainda tinha energia para chegar no cume, mas aí eu duvidava era que essa energia ainda sobrasse para eu voltar. Eu disse, cara, chegar no cume é sempre opcional, mas voltar com segurança, isso tem que estar em primeiro lugar, é mais importante. Uma das coisas aí que tu tá falando, às vezes, é a arrogância, né? Eu sou bichão, sou de Monsenhor Tabosa, não preciso me alimentar, ou não preciso, posso subir aqui 1.000 metros, 500 metros, Bem, história zona muito top. Fiquem aí, aguardem, a gente volta já, porque tem muito mais história aqui para o Rosier compartilhar com a gente. Volta já. Olá, estamos de volta aqui, o segundo bloco aqui do nosso bate-papo aqui com o Rosier, que ele falou no bloco anterior aí sobre o primeiro, né, desafio dele com o Sete Cumes, que foi a Aconcagua. E o segundo, Rosier, qual foi? Segundo desafio, antes de continuar dentro do projeto Sete Cumes, a experiência foi boa no Aconcagua, mas eu ainda tinha pouca experiência em altitude, eu escalei o maior vulcão da Terra. E foram também 2 expedições para conseguir chegar no cume. Que ele não está entre os 7 cumes, mas é também uma grande montanha. É a segunda maior montanha da América do Sul e a segunda maior montanha da Terra fora da Ásia. Ele está no Chile, na Cordilheira dos Andes, próximo à Argentina. E foram 2 expedições. Como é o nome? Ojos del Salado. É como se fosse olhos salgados, ou seja, lágrimas. E ele foi já uma preparação... Uma preparação para os 7 cumes. 7 cumes. Apesar de ser uma montanha também muito significativa. A altura? 6.893 metros. Caraca. É bem alto. Não, é a segunda maior montanha da Terra fora da Ásia. Se a gente vier para a América do Sul, primeiro é o Aconcagua, ele é a segunda maior montanha da América do Sul. E fora da Ásia é a segunda maior montanha da Terra. É uma grande montanha, bem perigosa também. E de lá tu estava já se preparando para ir para onde? Aí em seguida eu fui para o McKinley, que é a maior montanha da América do Norte. Não cheguei no cume do McKinley na primeira expedição. E aí vem um aprendizado bem interessante, porque no Ojos del Salado eu também cometia uma pequena falha, que foi sair sem estar 100% preparado. Então, na primeira expedição não cheguei no cume por falta de condicionamento físico. E aí depois, quando eu vou para a segunda expedição dos 7 cumes, que foi o McKinley, esse aí eu estava 100% preparado. Cara, eu saí literalmente a 1.000 por hora, cara. Eu estava muito bem fisicamente. E aí, nessa expedição, eu tive que dar meia volta a 63 metros do cume. Caramba. É a altura de 12 a 14 andares, para você ter uma ideia. Eu tinha escalado todas as paredes de gelo que tinha que escalar, tinha passado por todas as gretas, todas as dificuldades técnicas, eu tinha passado. Era uma caminhada numa aresta. E aí entra uma tempestade muito forte. E aí, meu amigo, a mesma situação, eu tinha uma escolha. Cara, eu vou queimar minha energia para tentar chegar no cume. E o risco de voltar era muito alto e não voltar com vida, por conta da tempestade. Eu disse, cara, não dá para arriscar desse tanto. Eu assumo uma parcela de risco, mas não um risco desmedido como esse. Estava fora do controle, preferi dar meia volta e chegar no Brasil sem cumprir aquela etapa. Ou seja, meio fracasso também, né? Mas é um aprendizado. Ou a gente aprende,
ou tem sucesso. Então, naquela ali ficou o aprendizado. E aí, a segunda que eu fiz, que na verdade foi a terceira expedição dos 7 cumes, que foi a segunda que eu cheguei no cume, foi o Kilimanjaro, que é a maior da África. Então tu inverteu, deixou o McKinley. Aí eu deixei o McKinley depois, aí vou para a África, depois fui para a maior da Europa, que é o Elbrus, na Rússia. Para lá na frente é que eu voltei para o McKinley. Tá, qual foi o segundo então que tu conseguiu? Foi o Kilimanjaro. Kilimanjaro. Fica na... Kilimanjaro é a maior da África. Fica em qual país? Fica na Tanzânia. Na Tanzânia. Na Tanzânia. Qual é a altura lá? 5.890 metros. Acho que é 5.800 e alguma coisa. E me diz uma coisa, só curiosidade, todas essas expedições, tu vai com um grupo também? Tu ia com guia? Cada caso foi um caso diferente. O Aconcagua, no primeiro ano, eu tinha um guia. Não funcionou. O guia aprontou comigo pra caramba, e depois, mas pelo menos eu conhecia a montanha. No segundo ano eu fiz sem guia. Tinha alguns amigos que eu tinha conhecido na primeira expedição, e esses caras iam voltar também para a montanha, não tinham chegado no cume, e a gente fez juntos, sem guia. Quando eu fui para o Rosel Salado, eu tinha guia para o dia de cume. Então, as 2 vezes que fui para o Rosel Salado, eu tinha um guia comigo. O Kilimanjaro, eu tinha um guia. Estava numa expedição só minha. Já no Everest, eu entrava numa expedição internacional com outros estrangeiros. Eu fiz 3 expedições para o Everest. Na primeira tinha 3 pessoas, na segunda nós éramos 7 pessoas, na outra 9 pessoas. Então, assim, cada caso é um caso. Tem delas que não há necessidade de um guia obrigatoriamente, mas a maioria delas é bom que a gente tenha um guia local. Um guia. Certo. E aí o Kilimanjaro, como é que foram os desafios lá? Cara, foi muito tranquilo. Kilimanjaro é também uma montanha bem alta, quase 6.000 metros, perigosa, mas correu tudo sem nenhum imprevisto. De primeira, cheguei no cume. De todas as outras eu cheguei de primeira, com exceção do Everest, que foram 3 expedições. E nenhum imprevisto no Kilimanjaro. Também todas as outras chegou de primeira tentativa? Não, na Aconcagua foi segunda. O Aconcagua foi segunda e o McKinley, que também eu precisei fazer uma segunda. Mas só esses 2. E aí veio o Everest, que foi a última, que é a 7ª. As outras 4 eu fiz todas de primeira. Guarda o Everest pro final. Quem está assistindo, espera, porque o Everest tem história. Tem história. Esse ferve. Certo. Esse aí tem história. Aí, depois do Kilimanjaro, foi... Aí teve o Elbrus, que é a maior montanha da Europa. Tá na Rússia. Ah, isso aí tem história bacana. Conta aí como foi isso. Rapaz, não tá... Foi na primeira também. Foi né? na primeira. Certo. Mas olha, falar de russo nunca foi bom. E agora só tá pior um pouquinho, né? Cara, ele fica na Rússia em que região? Na região do Cáucaso, lá embaixo, já próximo da Geórgia. É. Você pegar o mapa da Rússia, ele tá um pouco à esquerda e abaixo. Na região do Cáucaso. Certo. É uma montanha também de mais de 5.500 metros, uma montanha muito técnica. E aí, 500. Essa montanha, eu tive uma série de contratempos, na verdade. Primeiro, quando eu entrei em contato com o governo para conseguir autorização, eu descobri que a montanha estava fechada para estrangeiros. Na verdade, estava fechada para escalar, então muito menos para estrangeiros. E aí eu insisti que eu estava fazendo um projeto de 7 cumes, que se fosse preciso eu podia solicitar uma carta do meu governo me apresentando para o governo russo, para fazer isso, e aí recebo um e-mail de volta dizendo que de forma nenhuma, nem que fosse uma missão governamental, tinha como fazer, mas ele tinha uma alternativa, que a face, normalmente a gente faz lá a face sul, ele disse a face norte. E por que eles fecharam a face Porque sul? 2, 3 anos antes tinha tido os Jogos de Inverno na Rússia e na época, parecido com o que aconteceu na pré-copa aqui no Brasil, que teve muitos protestos na rua, lá também tiveram protestos no ano anterior aos Jogos de Inverno. Então existiu esses protestos na forma inclusive de terror, tiveram explosões em campo base de algumas montanhas, teve alpinistas mortos, teve alguns... Tanto alpinista quanto alguns esquiadores morreram por conta de bomba. Era a população local querendo chamar a atenção do governo por uma série de protestos, como foi aqui no Brasil, e lá também teve. E a única solução que o governo encontrou foi: fecha a montanha. E aí o que o governo deu de opção para um estrangeiro? Bom, se você quiser, você vai para a face norte. A face norte é isolada, muito mais difícil, mais íngreme, bem mais difícil, não tem ninguém lá, a gente deixa tu escalar por lá. Eu disse, tudo bem, eu quero. Não vou parar o projeto 7 cumes e eu vou. E aí o que acontece? Quando eu chego lá, na base da montanha, por conta da segurança, tinha um quartel montado
E esse quartel montado que era meio que uma santa inquisição, né? Você chegava lá, novamente entrevista, mais entrevista, tua bagagem passa por raio-x, tua mochila, os caras querem ver tudo, conversa contigo, aí tem uma série de orientações, você não pode fotografar, aí eles dizem, tem 2 helicópteros nossos pousados na encosta da montanha, ninguém pode se aproximar, nem fotografar, nem filmar, você não pode, enfim, tinha uma série de regras que não podia fazer, ok, sem problema, eu quero chegar no cume da montanha, só isso. E aí vamos lá. E aí o que acontece, no último dia, na verdade seria o penúltimo dia, quando a gente ia dormir no último acampamento, para no dia seguinte, madrugada, ir para o cume e retornar, o nosso guia, que era um russo, virou para a gente e disse, olha, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Tem um amigo meu que é militar e ele está no quartel aqui embaixo, ele autorizou a gente a dormir dentro do helicóptero. Então não precisamos levar barraca. Cara, a gente pulou de alegria, a gente vibrou de alegria, porque vamos escalar leve, a gente não precisa levar barraca. Imagina o peso de uma barraca para levar lá para cima. Isso lá embaixo ainda? Lá embaixo. Na verdade não era bem embaixo, a gente já estava no penúltimo acampamento. Ah, tá. E aí lá a gente, ótimo, deixa a barraca, a gente vai mais leve, estava lá em cima. Lá em cima, onde seria o último. Onde seria o último. E a gente deixa a barraca e vamos todo mundo feliz e contente dormir no helicóptero, que o cara era amigo deles, e a gente dorme no helicóptero. Acordamos 3 da manhã, a ideia era sair 4 da manhã, só que 3 da manhã tinha uma tempestade horrível, que o helicóptero balançava, cara. O helicóptero tinha tirado toda a estrutura dele de dentro, só tava a carcaça, mas o trinco, a porta fechava direitinho, isolava bem dentro, era muito bom dormir ali. Com vidro e tudo? Com vidro, tudo, isolava muito bem, aquecia bem, era legal pra caramba. Porque o calor nosso ficava preso lá dentro, não tinha entrada de ar para esfriar. E aí o que acontece? A gente acorda 3 horas da manhã, tempestade, não tinha condição de ir pro cume, e a gente ficou jogando conversa fora, todo mundo dentro do saco de dormir. Por volta de 4h30, 5 da manhã, a gente só vê alguém mexendo no trinco da porta e entra. Quando os caras olham pra gente, assustado, era um militar russo, metralhadora pendurada aqui, e o cara olha pra gente e aponta a metralhadora. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês sabiam que não podia entrar nesse helicóptero? E a gente olhou pro guia, o guia se fez de morto, não falava bem inglês, muito mal que ele falava com a gente, e ele ficou lá e a gente olhou e os caras disseram, olha, vocês têm 10 minutos para abandonar esse helicóptero e a gente ainda vai depois conversar com vocês no campo base. Cara, ele der 10 minutos que vocês têm para sair. Cara, a gente se olhou assim, não tem muito o que fazer, cara. Normalmente, para a gente sair dentro de um saco de dormir, começar a botar um par de meia, 2 pares de meia, 3 pares de meia, uma primeira pele, uma calça, uma segunda calça, um macacão, uma camisa, uma segunda, um macacão por cima. Quando junta tudo isso, você se equipar, é uma missão que você passa normalmente de 1h15, 1h30, às vezes até mais do que isso. Mas o estímulo de uma metralhadora apontando para tua cabeça, a gente conseguiu cumprir a meta em 10 minutos, amigo. Nada como um incentivo de uma AK-47. Pode ter certeza, quando o incentivo é forte, meu amigo, a gente cumpre uma meta bem rapidinho. Cara, isso foi terrível, cara. Eu tive muito medo, porque, enfim, e arruma tudo, só soca na mochila ali, e a gente sai com roupa aberta ainda, fechando com mochila nas costas, sai dentro do helicóptero para terminar de arrumar as coisas lá fora, e a gente teve que descer, foi muito doloroso, cara, foi triste pra caramba. Mas aí, teve uma coisa legal, a gente desce, fracassado, acabou a expedição, não tem cume, e ainda tinha um risco que o cara ia conversar com a gente lá no campo base, podia ainda ser preso, não sabia o que ia acontecer. A gente chega no campo base... Não chegou então? Não, dali para baixo, o tempo estava horrível, não tinha como ir para o cume naquele dia. E aí a gente chega no campo base, vira a noite, e aí a gente olha para o céu à noite, um dia estrelado, lindíssimo, nenhuma nuvem, nada de vento, e 2 horas da manhã a gente começa a se animar para fazer uma tentativa de cume. Só que a gente estava num acampamento que era o penúltimo, a gente não estava no último acampamento, de onde faz o ataque ao cume. A gente estava no penúltimo, a gente tinha que subir um acampamento, dormir, descansar, para ir para o último. E aí veio a ideia, vamos tentar fazer o cume do penúltimo, ou seja, fazer uma jornada direto, dupla. Tu já tinha cometido esse erro lá atrás. Pois é. Mas, cara, eu apostei e eu estava bem condicionado e a gente conseguiu. Foi. Agora, a gente teve, antes de conseguir, teve um outro porém. Quando nós fomos falar com o nosso guia, o russo, ele chegou, não, acabou. A nossa tentativa de cume foi naquele dia, a expedição de vocês encerrou, não vou mais para o cume com vocês. Aí a gente virou, cara, mas a gente tem, é o último dia que a gente tem esse dia ainda. Nosso voo permite, vai com a gente. Não, de jeito nenhum, de preço nenhum, não vou. Guia malandro. Guia malandro. Ele, se vocês quiserem, contratem outro. Tinha ascendência de brasileiro, não, esse guia? Não, cara, não tinha. Por incrível que pareça, não é só no Brasil tem malandro, não, cara. Tem essa raça ruim, tem em todo lugar do mundo. Canto, né? E aí, enfim, não vai. Eles, se quiserem, contratem um outro guia, porque tem muitas expedições, ou terminou a expedição, ou alguém desistiu, e tem um guia profissional ali.
E a gente encontrou um guia. O guia devia ter um vocabulário de meia dúzia de palavras em inglês, não mais do que isso. Mas, bom, esse filho da mãe sabe o caminho. Só em ele caminhar em direção ao cume, a gente vai atrás dele e está de bom tamanho. E aí a gente contratou o guia e fomos. E a gente foi para o cume, cara. Conseguimos chegar no cume, foi uma jornada muito longa. Quando a gente voltou, a nossa expedição eram 6 pessoas, 6 brasileiros. 3 já tinham batido a biela antes da tentativa de cume, só ficamos 3. Mas os 3 chegamos no cume, voltamos, já era noite. Chegamos no começo da noite no acampamento e todos os russos, que quando viram a gente saindo para o cume, eu escutei os caras dizendo assim, Brasília is crazy, is crazy. Esses malucos, esses brasileiros são todos malucos, não sabem o que estão fazendo, ninguém faz cume daqui. Tem que dormir no último acampamento para de lá e ir para o cume. E os caras disseram que a gente não tinha nenhuma chance. Cara, a gente chegou no cume e voltou. Quando a gente chegou lá, eu lembro deles perguntando, Summit? E eu, yes, Summit. Aí os caras olharam assim e pediram para ver as fotos. Aí eu me fiz de louco, que eu não tinha entendido, não mostrei as fotos. E aí comecei a arrumar a bagagem para a gente descer. Ainda à noite a gente teve que descer para o outro acampamento. E aí, cara, a gente arrumando a bagagem, eu lembro que a Karina Oliane, que é outra brasileira que escalou também o Everest 2 vezes, né? E ela estava comigo lá, e aí ela quis mostrar as fotos. Cara, não mostra, só quando a gente for sair. E aí depois estava tudo pronto, e os caras duvidando da gente, achando que a gente estava blefando. Quando a gente estava com a mochila nas costas saindo, eu peguei a máquina, e aí mostrei as fotos para os caras, uau! Olharam assim, quem disse assim, nunca vi alguém fazer um cume daqui. Olha aí. Porque é uma montanha bem difícil, cara, bem difícil. A face norte é muito pesada. E a gente fez a face norte, saltando um acampamento ainda. Ou seja, tu teve outra motivação aí. Que com não certeza, foi a cara. K-47, foi o tempo. Foi o tempo. Cara, eu acho que às vezes essas motivações são mais importantes que qualquer outra coisa. Aí foi uma montanha bem difícil, cara. Ou seja, você que está em casa, o que te motiva? Qual é o teu Everest? Qual é o teu Everest? É a tua pergunta. Qual é o teu Everest, cara? Calma aí que a gente não chegou no Everest ainda. Depois vem Calma aí, já vocês vão ainda tem um Carstens pelo meio, né? Vamos já. E, beleza, sucesso, Rússia, e aí, próximo? Próximo, vamos para o Carstens, a maior montanha da Oceania. Aí, cara, vem outra odisseia. Essa montanha foi muito curioso. O Carstens está na Papua Nova Guiné, isso é Indonésia, só que está numa ilha isolada, muito pobre. Só para quem não conhece, a Oceania, Nova Guiné é uma ilha no norte, mais ou menos nordeste da Austrália, né? Mais ou menos assim. Nordeste da Austrália. Quem joga o O sabe. Quem joga o O já se tocou onde é. Mas está lá em cima, bem isolado, uma população muito pobre, população comendo rato, morcego, cara, é impressionante. E essa montanha está do lado da maior mina de ouro da Terra a céu aberto. Um consórcio com vários países, Europa, países europeus, o Canadá, acho que a Austrália, se não me engano, americana, enfim, um consórcio internacional extraindo ouro, mandando para o mundo inteiro e a população em volta passando uma miséria absoluta. Corrupção não é só no Brasil que tem, em vários lugares. Exatamente, não fomos só nós que fomos explorados. É uma pena, isso não nos anima, mas assim, é pior saber que além daqui tem outros lugares que também tem isso. Lady Murphy, sempre tem algo pior. E aí, cara, o que acontece? A população começou a protestar com o governo, tentando pedir, ver se conseguia uma escola, um posto de saúde, uma estrada e nada. E um belo dia, alguém teve uma ideia de sequestrar um estrangeiro. E pegaram um francês um tempo. Os caras pegaram um estrangeiro, sequestraram, levaram para uma tribo selvagem. E nesse sequestro, eles não maltrataram o francês, incluíram um francês que tomava uma medicação controlada, acabou a medicação durante o período do sequestro, ele ficou vários dias em poder dessa tribo, e os caras não diziam onde ele estava, mas deixava que ele pegasse o telefone dele, ligasse para as televisões francesas, ligasse para a família e dissesse. Inclusive, eles compraram a medicação e foram na cidade, compraram a medicação e forneceram para ele, e, enfim, não maltrataram ele, mas disseram, você só sai daqui quando o meu governo assumir um compromisso, assinar um compromisso com a gente que vai construir uma escola e estradas para a gente. E eles conseguiram, barganharam alguma coisa, e com isso o que aconteceu? Outras tribos viram que aquele sequestro podia render alguma coisa. Olha aí. E aí começaram a sequestrar alpinistas para ganhar dinheiro, cara. Negociar refém. Negociar refém, cara. Isso não é de agora que acontece. Desde sempre existe isso. E aí o governo começa a ver um sequestro atrás do outro, fechou a montanha, passou, se não me falha a memória, algo como 10, 12 anos, a montanha fechada para ninguém, nem indonésios, nem estrangeiros podiam ir para a montanha. Qual é a altura lá na montanha? 4.800 e poucos metros. 4.800. E aí, o que acontece? Só um minutinho. Você está assistindo aí, aguarde aí que ele vai continuar no último bloco aí. Vamos continuar essa história. A gente volta já.
Pessoal, voltamos para continuação. Conta aí, Rosê, vai, continua aí. Muito bem, então os nativos lá da região, eles descobriram que um sequestro podia render algum dinheiro para eles. O primeiro sequestro que teve foi uma motivação política, eu acho até justo, os caras foram, de certa forma, decente, elegante, Demanda, né? trataram, eles têm essa necessidade, e foi o último grito de desespero deles, funcionou. Mas aí esses caras começaram a fazer isso como negócio. E aí o governo fechou a montanha e passou, eu creio que 10 anos sem eu ouvir falar de nenhum sequestro. Quando chegou o momento que eu queria ir para o Castro, comecei a pesquisar em vários sites do mundo inteiro, pesquisei em vários idiomas, não encontrei falando nada sobre sequestro nos últimos 10 anos. E aí eu entro em contato com o governo, consegui minha licença para escalar o Castens. Vou para o Castens. Primeiro dia de caminhada na aproximação da montanha, um cara salta de dentro de uma moita, na aproximação da montanha ainda, no lugar abaixo, no meio de uma florestazinha, plano, tranquilo, o cara salta da montanha com uma faca na mão, me agarra e bota essa faca no meu pescoço e começa a gritar. Eu não entendia nada. Cara, a Indonésia tem centenas de dialetos, ninguém se Qual é o entende. idioma oficial lá, sabe? Não sei, cara, não um recordo. Vou ficar te devendo essa. Mas, enfim, os caras têm muitos e muitos. Cada ilha fala um dialeto diferente, ninguém se entende. O meu guia chegou logo depois, passou acho 40 minutos negociando com ele, só que esses 40 minutos para mim foram 40 eternidades, porque quando tu tá com a faca no pescoço e essa faca roçando aqui, o cara gritando, nervoso, e ela roçando no teu pescoço, depois largou a pele no meu pescoço, cara, só eu sei o que foi aquela situação. Foi muito complicado. Finalmente, depois de negociações, o guia conseguiu negociar, o cara me soltou e a gente seguiu a expedição. Cara. E bateu assim. Desespero? Desespero de querer voltar, desistir. Eu tava com um sueco e um canadense. Éramos 3. A expedição eram 3 pessoas. Eu, um sueco e um canadense. Tanto o sueco quanto o canadense depois vieram me dar um abraço. E os caras estavam mais nervosos do que eu, talvez. Eu estava desesperado, mas os caras também ficaram desesperados, porque viram que podia ser com ele a qualquer momento. E eles disseram, Rosier, você quer encerrar a expedição? A gente encerra, vamos embora todo mundo. Eu disse, cara, depois de pagar essa conta aqui, eu me sinto como quem pagou uma conta na calçada do restaurante. Agora eu vou comer, eu já paguei a conta antecipadamente. Agora vamos para cima. E foi mesmo, só o dinheiro. E fui, cara. Pagou o dinheiro e o cara não pagamos, não precisou pagar. O cara soltou só na negociação. Seguimos a expedição. Na manhã do segundo dia, uma outra emboscada nos esperava numa passagem de um rio, cara. É um rio onde a passagem são 2 toras de madeira amarrada com cipó. Quando a gente chegou lá, tinha um grupo de nativos também, com armas. Esses foram mais elegantes, não agarraram ninguém, não apontaram as armas pra gente, mas eles tinham espingarda, tinha facões, tinha até um pedaço de madeira lascado com uma pedra, parecia um machado, uma machadinha amarrada com cipós. O cara eles tinham essas ferramentas todas, e aí eles pararam e começaram com o meu guia. E eles traduziram para a gente, olha, o cara está dizendo que as terras são deles, a gente só passa se pagar. E aí ele depois traduziu para a gente. É claro que durante a negociação, enquanto eles conversavam, a gente não fez nada. A gente ficou lá 1h30, 2 horas, e conversavam. Chegou um momento que eles pareciam amigos. O meu guia deu cigarro para eles deram cigarro para eles, enfim. Só que eu, estrangeiro, olhando aquela situação, aquele tanto de arma, eu não sabia o que estava acontecendo. Já tinha passado por o drama no dia anterior. Foi desesperador aquilo ali, cara. E aí vai para lá, vem para cá. Finalmente eu vi o cara pagando uma grana para eles. Eu lembro, na época, foi 1 milhão de rúpias. Mas vocês pagaram e... O meu guia pagou. Ele não repassou essa conta para nenhum nosso. Já estava no custo, pelo jeito. Quando ele a língua passou... oficial é Tok Pisin. Tok Pisin, olha que loucura. E aí o que acontece? Ele pagou, e quando eu fui fazer a conversão do que ele pagou, cara, dava tipo $111. Quando eu soube, quando eu vi aquilo ali, ele confirmou que tinha pago, e eu vi que era $111, bicho, eu fiquei bravo com o guia. Aí eu cheguei para ele, mas cara, você é maluco? Por que a gente ficou lá 2 horas, aquele tempo todo lá, por essa merreca de $111? Você tá maluco, cara? Por que você não falou pra gente que a gente já tinha dado na hora? Uma expedição que custa 25, 30 mil dólares. E a gente ficou aquele tempo todo olhando para aqueles caras, para aquelas armas, e eles ali olhando pra gente por aquele valor, eles, calma, Rosier, não é assim que funciona. Se a gente pagar imediatamente... Na próxima expedição, ele quer o dobro, na outra ele quer mais. Eles precisam entender que isso é muito dinheiro pra gente também. E aí depois eu fui ver que o guia tinha razão, né? Total. Eu tava botando só emoção, né? Eu queria me ver livre daquilo ali. Quem tá no desespero paga qualquer preço. Mas ele foi explicar que aquilo ali é um hábito deles, é terrível que essa situação, foi bem complicado. Mas, enfim, a expedição seguiu.
não tivemos mais nenhum contratempo, passamos, é claro que depois de passar, quando eu passava próximo de alguma tribo, que a gente via alguma construçãozinha deles, aquelas coisas bem rústicas, meu amigo, eu começava a tremer, acho que até os meus retratos em casa se tremiam também, desespero, mas nenhum outro, foram as 2 abordagens na ida, na volta nenhuma, tudo correu bem, e chegamos no cume. E deu tudo certo. Tudo certinho. A altura lá? 4.800 e poucos metros também. 4.800. Depois dessa... Aí, vamos lá. Aí veio o Vinson. O Vinson... Não, perdão, desculpa. Aí depois dessa eu voltei pro Denali, que é a maior montanha da América do Norte, fazendo a segunda expedição. Okay. Também cheguei no cume. Denali ou McKinley é a mesma montanha, é o nome indígena. Onde é que fica? Fica no Alasca. Certo. Lá no Alasca, depois do Canadá. Chama The Last Frontier, a última fronteira americana, e é o último estado também. Está lá em cima, depois do Canadá. É no norte do Alasca também? É bem no norte? Ou é... Está no meio do Alasca, mais ou menos no meio do Alasca. Mas o Alasca já ele é muito no norte, quase que na calota polar. E coincidentemente, é um estado que foi comprado da Rússia também. Sim. O Alasca era russo, foi comprado. Até hoje a briga e a inimizade que tem entre russos e americanos é porque os russos fizeram a bobagem de vender aquilo ali por algo equivalente a 5 milhões de dólares, gente. Gente, não compra uma casa, uma mansão nos Estados Unidos de 5 milhões de dólares. E só depois... 1.800 e alguma coisa. E só depois eles foram descobrir que aquilo ali tinha petróleo, tinha ouro, pedras preciosas, tinha turismo, e era continente, muita madeira, um lugar belíssimo. Para você ter uma ideia, o Alasca é maior que... Se não me falha a memória, o Alasca se tornar independente seria o 18º maior país do mundo. É uma área imensa que os russos venderam, porque eles não conseguiam nem controlar. Mas depois que eles viram a bobagem que eles fizeram, até hoje são inimigos, cara. Eles não conseguem engolir os americanos e o americano engole o russo. A gente está vendo essa situação e vê continuamente. Mas, enfim, eu volto para o Denali, consegui chegar no cume na segunda expedição, volto para casa, aí vem a 6ª etapa, o Vinson, que é a maior montanha da Antártida. A segunda no Denali correu tudo bem, redondinha. A segunda no Vinson, a primeira na Antártida, foi de primeira, também cheguei no cume, redondinha. Chego no cume do Vinson, que é a maior montanha da Antártida, minha foto, aí eu pego a piqueta e eu aponto, fazendo aquela brincadeira lá, né, que o Usain Bolt faz, né, ele apontando, né, como se fosse atirar, eu pego a minha piqueta e aponto no tiro, né, agora só falta uma. É bem legal essa foto, eu estou apontando para o Everest, agora só falta um, o Everest que me aguarde, né. Depois manda para mim essas fotos dos cumes para eu publicar? Depois. Mando, eu lhe mando essas fotos todas e mando essa também do... É bem legal, de falta uma, aí eu volto para casa... E passo 1 ano e 3 meses me preparando, 1 ano e 2 meses, me preparando para o Everest. Isso era 2013, janeiro de 2013. Em março de 2014, finalzinho de março, eu viajei para fazer a primeira expedição para o Everest. E aí o que acontece? Vou para o Everest para fechar o projeto 7 Cumes e no meio da expedição acontece uma avalanche, mata 16 pessoas, inclusive 3 guias da minha expedição, 3 colegas que no dia anterior estavam comigo e na madrugada do dia 18, simplesmente a avalanche vem e leva os caras e todas as expedições canceladas, e eu vejo assim que eu escapei porque eu devia ter alguma missão ainda aqui na Terra, porque por muito pouco, por quase nada eu não estava junto com eles. E aí foram 18 mortos naquela avalanche, mas teve mais 3 mortos na temporada, fechou a temporada com 21 mortos. Foi a temporada de maior fatalidade do Everest em todos os tempos. Desde 1921, que foi a primeira expedição que os homens fizeram para o Everest, o primeiro cume só veio em 1953, mas de toda a história do Everest foi a temporada com maior fatalidade. 2014. Volto para o Brasil, sem chegar no cume. Por que tu não foi com os guias na época, tu lembra? Cara, lembro. Eu tinha feito uma expedição prévia, eu estava bem aclimatado, eu tinha condições de ir com eles, mas eu fiquei um pouco, eu achei, pô, a gente está num grupo, os meus amigos estão com uma aclimatação ainda um ciclo atrasado do meu. Eu disse, se eu pedir para ir com os guias, eu estou bem, eu já podia ir, isso ia me dar uma vantagem de aclimatação. Mas eu disse, cara, por que eu vou sair do grupo? Só eu que vou, da equipe, os outros vão ficar aqui. E eu terminei decidindo não ir. Bacana. Mas eu poderia ter ido com eles. Salvou isso aí. E aí, assim, essa coisa de não querer... O espírito coletivo de não estar sozinho, eu digo, não, é melhor estar com um grupo. Por que Rosia quer ir na frente? Só porque fez a aclimatação prévia. Então, eu achei melhor, não vou. E isso me salvou. Enfim, volto para o Brasil sem chegar no cume. Mas o lucro, muitas vezes, estar vivo é um lucro muito maior, né? Sim, é muito mais do que chegar no cume. E aí eu volto. E passo mais 1 ano me preparando, consegui viabilizar uma segunda expedição para o Everest. Em 2015 eu retorno.
Em 2015, quando eu estou já no período mais avançado da expedição, já estava no segundo ciclo de aclimatação, não estava no campo base, já estava no segundo acampamento avançado, a 6.500 metros de altitude, acontece o terremoto, o grande terremoto do Nepal, o maior terremoto em 100 anos. Esse terremoto deixou mais de 10.500 mortos no Nepal e esse terremoto provocou uma série de avalanches no Everest. Uma delas varreu o campo base, deixando 19 mortos e mais de 50 pessoas feridas. E, novamente, teve mais 3 mortos, e aí nós tivemos, no total, uma temporada com 21 mortos, e repetindo novamente a maior mortalidade do Everest. 2 anos empatados, 2014 e 2015. 21 ou 22? Acho que 22, né? Foi 19. Alguns lugares, foi 18 mais 3. 18 mais 3 18. No primeiro ano. E no segundo, no primeiro ano foi 16 mais 3. E aí no segundo, me perdoe, foram 19 mortos também. Certo. E aí encerra toda a temporada, para todo mundo, o governo baixa um decreto, todo mundo abandona a montanha, porque era uma situação catastrófica. O país entrou numa catástrofe. Eu cheguei em Katmandu, a cidade estava destruída. O que tinha, a gente estava nas ruas. Sim. Não, eu, na verdade, na hora eu não tinha a menor noção, nem eu, nem ninguém. A gente não tinha noção que era um terremoto. Mas a gente sentiu que começou a acontecer uma avalanche, outra avalanche, muitas avalanches do nosso lado. Inclusive, o nosso guia gritou para todo mundo: prepara para a avalanche, prepara para o impacto. Porque existe um treinamento. A gente se prepara, inclusive, para o impacto da avalanche. O que acontece? A gente treina exaustivamente para ser soterrado por uma avalanche e sair. A gente usa um rádio transmissor, que está aqui dentro, no peito, dentro da primeira camada de roupa, onde o primeiro que sair, todo o grupo foi soterrado por avalanche. E nesse rádio, ele está na posição send, ele emite um sinal de onde você está. O primeiro que sair, ele muda só um seletorzinho de send para receive, para receber. Então, no momento que eu sair, quando eu receber, que eu ligo ele, no visor ele me mostra para que lado estão os meus colegas. Que estão na mesma frequência, você localiza. Então, imediatamente todo mundo se prepara para o impacto. O que é preparar para o impacto? É você ver de onde vem a avalanche. Na hora que ela vem, você vai se jogar no chão, se jogar com os pés para o lado da avalanche e a cabeça para o outro lado. É melhor que a pancada, é melhor quebrar o pé do que a cabeça, né? Sim, com certeza. E você se joga no chão para quê? Diminuir a superfície de contato e tentar fazer com que a avalanche passe por cima e não te pegue em pé. É melhor que você esteja deitado, que ela passe por cima, o impacto é menor. Então, todo mundo prepara. Aí, outra medida, você tem um buff que está aqui no pescoço, um lenço, você puxa ele para cobrir o nariz, para se você for soterrado, você não aspirar neve no nariz e na boca, às vezes você morre asfixiado. E nisso você engole neve, tanto pelo nariz como a boca, então você puxa o buff para proteger e se prepara para o impacto. Várias avalanches que a gente nunca alguém tinha visto tanta avalanche ao mesmo tempo. E a gente sentiu a terra tremendo. Eu pensava que era avalanche. Só depois a gente foi saber que aquilo que estava tremendo não era a avalanche quem estava fazendo tremer os nossos pés. Era o terremoto que estava provocando as avalanches. Mas a gente foi saber disso depois. Só depois. Isso, logo em seguida é que a gente foi descobrir que a avalanche que passou raspando literalmente onde a gente estava, foram várias, nenhuma pegou ninguém. Mas no campo base tinham 19 mortos. E o teu filho estava lá no campo base, né? E o meu filho estava no campo base. Ele e a nossa médica estavam no campo base. Ele, a nossa médica e um dos nossos cinegrafistas estavam no campo base, que foi o local exatamente onde foi varrido. E o Davi estava com a Ivne, que era a nossa médica. Quando veio uma avalanche, a primeira que eles viram a avalanche, a Ivne se desesperou e gritou: meu Deus, uma avalanche! Aí o Davi abraçou ela literalmente, acalmou ela. Não, Ivne, fica calma, isso aqui está muito longe. Ele fechou a boca, escutou uma explosão aqui do lado, uma bem mais perto. E aí quando essa outra avalanche vem, aí, meu amigo, veio para cima. Aí correram. Correu um para um lado, um para o outro. Aí voltou de volta para dentro de um barracão que tinha lá, um barracão de suporte, onde a gente coloca placa solar para a gente ter energia, para carregar os equipamentos eletrônicos. E o Davi só lembra de ter corrido para o lugar mais baixo. Ele disse que deu 3, 4 passos, ele caiu. Só que ele caiu exatamente atrás de um bloco de rocha que a gente constrói para fazer um puja, que é uma solenidade budista que a gente faz, onde todos os nossos guias ou são hinduístas ou budistas. E eles fazem essa solenidade, onde eles pedem uma bênção aos deuses da montanha para a gente subir e voltar com segurança. Então o Davi caiu atrás desse bloco, a avalanche batia no bloco e passava por cima dele. Ele não teve nenhum arranhão, perdeu só as botas. A bota estava sem os cadastros apertados, a avalanche veio, arrancou e perdeu as botas, só isso. Mas ele nem se arranhou. Já aí, dentro do barracão, a avalanche veio, arrastou ela, o corpo dela foi encontrado sem vida, já a mais de 100 metros de distância, junto com mais outras 18 pessoas, todos mortos. E, novamente, a gente... Então, a médica morreu. A médica morreu. Ela era brasileira? Não, ela era tailandesa, mas morava nos Estados Unidos. E o grupo de vocês era de quantos? Nós éramos 9 escaladores e mais uns 15 prestadores de serviço, entre guias, cozinheiros, porteadores.
médico, enfim. E novamente não chegamos no cume. Eu tive que fazer uma terceira expedição em 2016 para finalmente... Ou seja, 2014, 2015, 2016. 2016 eu fiz a terceira expedição. E aí conseguiu. E aí na terceira expedição veio uma coisa que... O que eu vi? Eu tinha visto que as duas expedições primeiras que eu tinha feito, eu fiz pela face sul. Eu vi que a face sul parece ter mais facilidades, mais tranquila, onde está a maior quantidade de pessoas escalando, mas é onde tem a maior quantidade de avalanches, um risco absurdo que não depende de mim, só depende da avalanche. Eu fiz a opção de escalar a face norte, que é bem mais difícil, é uma face mais fria, mais isolada, mais íngreme, bem mais difícil de escalar, e eu apostei nesse caminho, e ainda é o lado chinês, que é o lado do Tibete. Começa que chinês também, pior que chinês, acho que só o russo, né? Não é fácil lidar com os chineses, mas eu apostei, eu vou fazer uma expedição pela face sul, pela face norte, e foi o que eu fiz. E tu foi só ou não? Fui só. Aí eu não tinha, só da expedição, mas eu tinha um guia comigo. Eu contratei um guia que foi comigo, um guia nepalês, que foi me guiando pela face nepalesa. Mas eu não tinha outros, eu não estava dentro de uma expedição comercial, era só o meu guia comigo. E tu foi o primeiro brasileiro a escalar os 7 cumes? Como é que foi? Não, eu sou o 5º brasileiro e 11º sul-americano. 5º brasileiro? Sou o 5º. Hoje já somos 8, já tem 8 brasileiros que fizeram isso, mas eu fui o 5º. 5º brasileiro e o 11º sul-americano. Sul-americano, a escalar os 7 cumes. Você que está assistindo aí em casa, que está sem ar, porque a história foi tão punk que ele contou aqui, pode respirar um pouquinho aí. E, assim, tem muito mais detalhes, né? São muitas aventuras, né, Rosier, que não dá para a gente contar todas em detalhes aqui nesse programa. Mas ele contou lá no Dei Valor Podcast lá, né, no YouTube, você vai poder acessar. Não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, certo? Da TV Otimista, que está passando aí na sua tela, né, do Dei Valor. A do Rosier também, que está aí, você vai conhecer também. E o Rosier, ele condensou toda essa experiência que ele teve escalando os 7 cumes, e hoje ele também leva palestra para dentro das empresas, né, para motivar, né, a equipe, né, motivar as equipes, motivar os funcionários, né, e aquela pergunta que a gente fez é uma pergunta, né, provocativa. provocativa. Qual é o seu Everest? Né? Qual o seu Everest? Então essa pergunta que vocês vão ficar na cabeça de vocês, qual é o Everest de vocês? Né? Então, assim, eu queria te agradecer demais. Que pena que a gente não tem mais tempo, viu, pessoal? Mas queria te agradecer demais aí, ter compartilhado um pouco dessa tua história aí com a gente aí. Os meninos aqui estão tudo aqui, ó, tentando respirar aqui também, por causa da história, que as histórias são grandes. E a gente pensa, às vezes, viu, pessoal, a gente acha que não só dá valor que é de fora, né? E o cara lá da Monsenhor Tabosa aí, ó, conseguiu escalar os 7 cumes, levar o nome do Brasil aí, 5º brasileiro, provavelmente o primeiro do Nordeste. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eu sou o primeiro. Aí, Na verdade, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, sou o primeiro e único ainda. Ah, é? Primeiro e único do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, olha aí. Então, assim, orgulho pra gente aqui, que bom, prazer demais aí, obrigado, parabéns e próximas aventuras aí. Conte com a gente também. Prazer meu, obrigado pelo convite, estamos juntos. Valeu. Para vocês que estão assistindo, não se esqueçam, né, de seguir a gente nas redes sociais e até o próximo domingo.